No segundo livro de Reis, capítulo 5, e nós vamos ler o versículo 14. Louvado seja Deus. E tem por tema a ministração de hoje: purifica-nos para viver o novo. Amém? Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 14, apenas. Amém, meus irmãos? E diz assim a palavra do Senhor: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino ou de um bebê, e ficou purificado. Amém? Você assenta exaltando aquele que é digno de glória e louvor nessa manhã. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, que alegria podermos retornar, ainda que passamos um Natal abençoado, um Ano Novo abençoado, em oração, de joelho no chão. Mas como é bom estar em comunhão com os nossos irmãos. Como é bom nos reunirmos como igreja, né? Cada um deixa lá a sua tarefa para depois. Cada um deixa alguma coisa de lado para estar aqui e para buscar a boa parte. Essa boa parte não será tirada de você, porque a palavra que sai do trono de Deus, a gente degusta, aí amanhã a gente lembra e a gente relembra. Chega no domingo, tem mais um maná para nós. E é dessa forma que nós temos que caminhar, degustando a palavra do Senhor. Que alegria estarmos aqui para isso. Meus irmãos, eu estive orando e o Senhor veio falar comigo sobre essa palavra. E o foco da nossa mensagem é Deus falando para nós essa manhã que a purificação que vem do Senhor vai destravar o nosso ano de 2026. Amém? A purificação que vem do trono de Deus vai destravar tudo aquilo que estava paralisado, retido, arquivado. Levanta a tua mão que eu estou profetizando nessa manhã. Tudo aquilo que estava parado na tua vida, tudo aquilo que era apenas uma promessa, tudo aquilo que era apenas um sonho, tudo aquilo que talvez passou dias e você falou, talvez não vai acontecer. Eu quero profetizar sobre as nossas vidas nessa manhã, que através da purificação que nós vamos receber hoje do Senhor, o novo virá. Virá sobre a tua vida, virá sobre a tua casa, virá sobre esse ministério em nome do Senhor Jesus, aleluia. A purificação que vem do Senhor vai destravar tudo aquilo que Ele nos prometeu, que está reservado para nós para esse ano. Nós precisamos recomeçar com esperança. Nós precisamos recomeçar crendo que o Senhor faz tudo novo, crendo que Ele faz do deserto florescer, crendo que Ele faz no meio da nossa terra seca um manancial. Nós temos que crer nisso. Ele está aqui nessa manhã, aleluia, e Ele pode fazer tudo diferente em nós e através de nós. Deus, Ele quer restaurar as nossas vidas e trazer à luz cada palavra que foi liberada ao nosso respeito. Deus, Ele quer trazer à luz, irmãos, tudo aquilo que você guardou aí dentro e pensou, um dia vai acontecer. Pode ser que aconteça esse ano, mas através do nosso posicionamento nessa manhã, eu quero profetizar sobre a tua vida. Vai acontecer. Se você entregou o seu projeto de vida com confiança, se você entregou no altar do Senhor, crendo que ainda que seja impossível, o Senhor pode realizar. Acontecerá para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado, aleluia. Através da tua vida, você vai contar o testemunho. Nós fomos entregar os projetos, né, missionária?
E os irmãos têm que ver que o fogo consumiu rapidinho. Parecia que não era papel, parecia que era plástico. Parece que o Senhor recebeu assim, ó, como um cheiro agradável. Aquilo que nós entregamos, aquilo que nós cremos que Ele pode fazer. Foi tremendo, irmãos. Então creia que aquilo que você colocou no papel não vai ficar no papel. Aquilo que você confia, aquilo que você entrega, a Bíblia diz que será bem sucedido, será mais do que abençoado. Então creia nisso, em nome de Jesus. Mas pastora, virou o ano e parece que eu continuo em 2025. O que passou, passou, irmãos. A Bíblia diz, eis que faço coisa nova. Porventura não está percebendo que o novo do Senhor está nos alcançando, aleluia. Hoje, amanhã é um novo ano, Ele faz tudo novo, aleluia. E Ele faz mais do que perfeito em nossas vidas. Aleluia. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Naamã, ele era comandante do exército do rei Arã, o rei da Síria. A Bíblia vai dizer que Naamã era um homem muito importante, um homem que se destacava, um homem respeitado, um homem que era vitorioso nas batalhas. Porém, a Bíblia deixa claro que apesar de tudo isso, ele era um homem que tinha uma lepra debaixo da sua armadura, era um homem leproso. Eu entendo que os títulos não anulam a nossa necessidade de nos purificar. Os nossos títulos, os nossos cargos, o nosso destaque nessa terra não anula a necessidade de nós reconhecermos: eu preciso ser purificado, eu tenho uma lepra. Precisamos deixar os nossos títulos de lado e crer que aquele que está aqui nessa manhã, Ele pode nos purificar de toda lepra. Ele pode fazer a nossa pele nova, Ele pode fazer tudo novo em nosso favor, aleluia. O lugar de destaque que Deus nos concede é também para engrandecer a Ele, através da nossa rendição sincera. Porque alguém que está num patamar alto, se humilhar para Deus, chamar a atenção de Deus. Alguém que o Senhor colocou aqui num patamar alto. Sair boato que ele estava com lepra, que ele estava doente. Eu imagino os fofoqueiros de plantão pensando para onde que ele vai correr. Será que ele vai correr para um benzimento? Será que ele vai correr para uma simpatia? Para onde que esse homem que está leproso, que é tão importante, para onde que ele vai correr? E é assim nas nossas vidas também. Quando nós estamos enfrentando alguma dificuldade, quando nós estamos enfrentando talvez uma doença, talvez uma pressão, os olhos estão em volta, olhando para nós, pensando para onde que vai correr. Muitos estão esperando até hoje, muitos pararem de ir para a igreja, porque passou tanta coisa. Mas aquilo que o Senhor realiza na minha e na tua vida é um testemunho, está sendo gerado para impactar vidas, para impactar nações, aleluia, para impactar as nossas gerações, louvado seja Deus. Ainda que momentaneamente parece o quê? Parece humilhação. Sofrimento parece uma humilhação. Mas essa humilhação está camuflado num grande testemunho, está embrulhado, aleluia, num grande testemunho que vai glorificar o nome de Deus. E que muitas vidas serão alcançadas através de tudo isso, meu irmão, creia nisso. Olha a vida de Naamã. Então não importa o quão exaltado entre os homens Naamã era. O Deus de Israel e os que conviviam com ele na casa sabiam que ele precisava de um milagre, porque senão aquela lepra ia comê-lo vivo. Então quem estava debaixo do teto, que convivia, sabia que aquele homem precisava de um sobrenatural, precisava ali correr para algum lugar, de alguma saída, de alguma solução, de alguma chance de ser curado.
E é maravilhoso saber que tinha uma menina que era uma serva. E a Bíblia diz que era uma menina cativa. E essa menina conhecia e servia o Deus de Israel. E ela não deixou aquela situação de cativeiro oprimi-la e calá-la. Mas aquela menina quis fazer a diferença na vida de Naamã. E ela diz assim: olha, se o meu Senhor conhecesse um profeta, com certeza, através da vida desse profeta, ele seria curado pelo Deus de Israel. Aleluia. Olha que coisa linda, irmãos. A menina se deixou ser usada, se deixou fluir através do Espírito Santo. Aquele cativeiro não amordaçou a boca dela, mas ela quis fazer a diferença na vida de Naamã. Que o Senhor possa te usar também, independente da tua situação, meu irmão, minha irmã. Pastor, eu estou em cativeiro, eu estou passando uma prova, eu estou no deserto, mas deixa Deus usar os teus lábios, deixa fluir da tua vida rios de águas vivas, aleluia, que vai convencer, que vai constranger, que vai falar: olha, lá na Iavé tem um Deus que cura, lá na Iavé tem um Deus que sara, lá na Iavé tem um Deus que pode mudar a tua sorte, pode virar o cativeiro, lá na Iavé, aleluia. Eu já vi muitos serem curados. Eu já vi cura de câncer, eu já vi cura de tumor, eu já vi cura de leucemia, eu já vi tanta coisa. Vamos lá na Iavé comigo. Eu não sei qual a tua dor, mas essa menina carregava uma dor. E ela não se deixou paralisar pela dor. Mas ela achou uma oportunidade de falar que o Deus de Israel poderia mudar a situação de Naamã. Que eu e você sejamos essa também. Que vamos deixar ser usados e usadas por Deus nesse tempo, aleluia. A Bíblia vai dizer agora que o rei da Síria emite uma carta para que Naamã entrasse em Israel. Para que pudesse falar com o rei, então ele rasga suas vestes diante do rei. E o rei rei de Israel fala: não posso fazer nada por você. E a Bíblia vai dizer que o profeta Eliseu fica sabendo que havia alguém que estava que o rei rasgou as suas vestes porque alguém está precisando ser curado de uma lepra. E esse alguém era Naamã. E Naamã agora vai em direção ao profeta Eliseu. Naamã pega as suas riquezas. E Naamã está a caminho da casa de Eliseu. E o interessante é que Eliseu recebeu ele de uma maneira diferente. De uma maneira simples. Ou na verdade nem recebeu. Eliseu foi lá e falou assim: olha, meu servo, vai lá, encontre com Naamã no caminho. E dá uma instrução simples para Naamã. Fala assim: Naamã, a instrução do profeta é essa: se você descer 7 vezes, mergulhar o Rio Jordão, você vai ser curado. Naamã esperava que ele fosse recebido com triunfo, com glória. Esperava que Eliseu recebesse as suas riquezas, colocasse a mão na cabeça dele, fizesse um show, vamos falar assim, um show gospel. Mas não foi assim, a instrução foi simples: se você descer 7 vezes no Jordão, você vai ser curado. A Bíblia diz que Naamã, ele fica muito contrariado, porque ele fala: olha, mas lá na minha terra tinha rios melhores, de águas mais limpas. Ele fica indignado com essa instrução simples do profeta. Mas essa instrução queria dizer o quê? Naamã, se você obedecer, se você se render, se você ouvir a instrução que vem da parte do Senhor, você vai ser curado. A instrução era simples. Mas a Bíblia diz que Naamã, ele fica indignado, mas eu vejo Deus usando algum que estava ali com ele e fala: olha, Senhor, se a tarefa fosse difícil, o Senhor faria para ser curado.
Mas uma tarefa fácil dessa, é só mergulhar 7 vezes e o senhor vai ser curado. Então Naamã foi convencido a descer 7 vezes no Jordão por alguém que estava ali com ele naquele momento. Que o Espírito Santo possa nos convencer também, pastor, a descer no Jordão, não, a sermos obedientes a Ele, a nos rendermos a Ele. O Naamã, ele teve que deixar o jeito dele de lado, o jeito de querer fazer as coisas dele, o controle da situação de lado. Naamã teve que deixar o orgulho de lado, para que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. E conosco não é diferente também. O Senhor, Ele quer a nossa obediência. Aleluia.